Cara, vocês já sentiram aquele frio na espinha quando alguém conta uma história de terror? Aquela sensação de que por um segundo o mundo real se mistura com as sombras, sabe? Existem histórias que não apenas assustam, mas deixam marcas profundas na imaginação de quem as ouve. E hoje, preparem-se, porque vamos mergulhar de cabeça nas sombras de 10 lendas assustadoras que têm apavorado gerações. É isso aí, vamos abrir as portas para o desconhecido e encarar medos que talvez você nem saiba que tinha. Mas antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e aumenta o volume do fone, porque a nossa jornada pelos cantos mais obscuros do folclore mundial começa agora. Quem nunca, numa roda de amigos, ouviu falar da Mulher de Branco, uma figura clássica do terror, presente em diversas culturas ao redor do mundo? Mas a versão que a gente conhece aqui no Brasil tem um toque ainda mais macabro. Imaginem só, uma mulher consumida pela dor e pelo desespero, tira a própria vida depois de matar os próprios filhos. É de partir o coração, né? Mas a história não termina aí. Reza a lenda que, desde então, o espírito dessa mãe inconsolável vaga por rios e lagos, buscando desesperadamente por crianças para substituir as que perdeu. Seus lamentos ecoam pela noite, um grito de arrependimento que arrepia até os mais corajosos. Dizem que se você ouvir um choro triste perto da água, é melhor não se aproximar. Pode ser ela te chamando. A lenda da Mulher de Branco é um alerta sobre a força devastadora da culpa, da perda e do desespero. Mas será que é só uma história para assustar crianças? Ou será que existe algo a mais por trás desses relatos? Afinal, quem nunca sentiu um calafrio ao passar por um rio deserto à noite, pensando, e se for ela? E se no fundo a Mulher de Branco for um lembrete de que nossas ações têm consequências, mesmo depois da morte? Muitos acreditam que a lenda da Mulher de Branco surgiu para manter as crianças longe de rios e lagos perigosos. Faz sentido, né? Mas e os inúmeros relatos de pessoas que juram ter visto uma figura fantasmagórica vestida de branco perto da água? Seria tudo imaginação? Ou será que a Mulher de Branco é a prova de que algumas feridas são tão profundas que transcendem a morte, condenando a alma a vagar eternamente em busca de paz? Uma coisa é certa: a próxima vez que você estiver perto de um rio, principalmente à noite, lembre-se da Mulher de Branco e do seu lamento eterno. E se você ouvir um choro, não se vire. Você pode não gostar do que vai encontrar. E se a gente desse uma viajada agora para as florestas da Rússia? Lá no coração da mata densa e misteriosa existe uma cabana, mas não é uma cabana qualquer. Essa cabana se move sobre pernas de galinha. Imaginem a cena. Você está andando pela floresta perdido, quando vê uma cabana se aproximando, os passos pesados das pernas de galinha esmagando os galhos secos. É de arrepiar, né? Mas o pior ainda está por vir. Dentro dessa cabana vive a Baba Yaga, uma bruxa ancestral, guardiã de segredos milenares e também de terrores inimagináveis. A Baba Yaga é uma figura controversa no folclore russo. Ela é conhecida por devorar aqueles que se aproximam de sua cabana sem permissão, mas também por ajudar aqueles que a procuram com respeito e oferendas. Ela é a personificação da natureza, poderosa, imprevisível e, às vezes, cruel. Seus poderes são lendários e sua sabedoria é tão vasta quanto a floresta que ela habita. Dizem que ela tem a resposta para qualquer pergunta, mas cuidado com o preço que você terá que pagar por esse conhecimento. A cabana da Baba Yaga é um portal para o mundo dos espíritos,
um lugar onde a realidade se mistura com o sobrenatural. É um lugar de magia, mas também de perigos incalculáveis. Reza a lenda que acerca da cabana existe um muro feito de ossos humanos, e os portões são guardados por caveiras com olhos flamejantes. É um aviso claro: entre por sua conta e risco. A Baba Yaga é um lembrete de que a natureza é uma força poderosa e incontrolável. Ela pode ser bela e generosa, mas também pode ser cruel e implacável. A lenda nos ensina a respeitar o mundo natural e a ter cuidado com o que desejamos, pois o preço pode ser muito alto. E aí, você teria coragem de se aventurar na floresta e encarar a Baba Yaga? E se a gente fosse agora para as terras geladas do Canadá, lá nas regiões mais remotas e inóspitas, onde o inverno é brutal e a sobrevivência é um desafio constante, se esconde uma criatura aterrorizante: o Wendigo. Imaginem só, um ser monstruoso, alto e esquelético, com a pele esticada sobre os ossos, revelando sua estrutura cadavérica. Seus olhos brilham com uma fome insaciável, uma fome que nunca pode ser saciada. Mas o mais assustador é que essa criatura já foi humana. A lenda do Wendigo é um conto de advertência sobre os perigos do canibalismo e a natureza corruptora da ganância. Dizem que quando um ser humano recorre a comer carne humana em momentos de extrema necessidade, ele se arrisca a despertar o espírito do Wendigo dentro de si. A transformação é lenta e agonizante, deformando o corpo e a mente da vítima até que nada reste de sua humanidade. O Wendigo é a representação física da ganância, da fome descontrolada e da perda da alma. O Wendigo é uma criatura solitária, vagando pelas terras congeladas em busca de vítimas. Sua fome é insaciável e ele nunca está satisfeito. Dizem que o Wendigo pode imitar vozes humanas para atrair suas presas para armadilhas mortais. Uma vez capturada, a vítima é devorada viva, sem piedade. O pior de tudo é que o Wendigo nunca está realmente sozinho. Dizem que ele pode sentir o cheiro da fraqueza humana a quilômetros de distância, e onde há medo, há o Wendigo. A lenda do Wendigo é um lembrete de que a linha que separa a humanidade da monstruosidade é tênue. Em momentos de desespero, somos capazes de tudo para sobreviver, mesmo que isso signifique sacrificar nossa própria alma. O Wendigo é a prova de que algumas escolhas têm consequências terríveis e que a verdadeira fome não pode ser saciada com carne, mas com compaixão e solidariedade. A Dama de Preto, o prenúncio de tragédia. Preparem-se, porque agora vamos falar sobre uma das figuras mais emblemáticas do terror, a Dama de Preto. Quem nunca ouviu falar de uma aparição fantasmagórica vestida de luto, vagando por antigos casarões ou cemitérios? A Dama de Preto é um prenúncio de tragédia, um espectro que assombra a mente humana há séculos. Mas o que torna essa figura tão universalmente assustadora? A Dama de Preto representa o luto, a perda e a dor profunda. Sua presença evoca um sentimento de tristeza e melancolia, como se a própria morte estivesse próxima. Dizem que ela aparece em momentos de grande sofrimento, como um aviso ou uma premonição. Sua imagem está ligada a lugares marcados pela tragédia, como casas antigas onde ocorreram mortes misteriosas ou cemitérios onde os mortos descansam. Ou será que não? Em muitas culturas, acredita-se que ver a Dama de Preto seja um sinal de azar, doença ou até mesmo morte iminente. Histórias sobre suas aparições são contadas em sussurros,
como se o próprio ato de falar seu nome pudesse atrair sua atenção indesejada. Relatos de pessoas que afirmam ter visto a Dama de Preto são assustadoramente semelhantes. Uma figura feminina alta e esguia, vestida com um longo vestido preto que esconde seu rosto. A Dama de Preto é um lembrete constante de que a morte é uma parte inevitável da vida. Ela nos assombra com sua presença silenciosa, nos fazendo questionar o que realmente acontece após a morte. Será que a Dama de Preto é apenas uma lenda, uma manifestação do nosso medo do desconhecido? Ou será que ela é algo mais, um espírito preso entre dois mundos, condenado a vagar eternamente em busca de paz? O Demônio de Jersey, terror nas trevas. E se a gente falasse agora sobre uma criatura que mistura o grotesco com o bizarro? Diretamente das profundezas do folclore americano, apresento a vocês o Demônio de Jersey. Imaginem um ser híbrido, com a cabeça de um bode, asas de morcego gigantescas, cascos fendidos e uma cauda de dragão. É isso mesmo, essa aberração da natureza aterroriza os moradores de Nova Jersey há séculos, e as histórias sobre seus atos monstruosos são de arrepiar até os mais céticos. A lenda do Demônio de Jersey está enraizada em histórias de bruxaria, pactos demoníacos e maldições ancestrais. Dizem que a criatura nasceu de uma união profana, amaldiçoada a vagar eternamente pelos pântanos e florestas de Nova Jersey. Sua aparência bizarra é tão assustadora quanto os sons que emite, gritos agudos que ecoam pela noite, capazes de gelar o sangue nas veias. Apesar de ser tratado como folclore por muitos, os relatos de avistamentos do Demônio de Jersey persistem até hoje. Testemunhas descrevem encontros aterrorizantes com a criatura que voa em alta velocidade, seus olhos vermelhos brilhando nas trevas. Animais são encontrados mutilados e o medo se espalha como fogo em mato seco. O Demônio de Jersey nos mostra que o desconhecido pode ser aterrador. Ele representa nossos medos mais profundos, personificados em uma criatura grotesca e imprevisível. Será que ele é real? Ou apenas uma lenda para manter as pessoas longe dos pântanos? Talvez a verdade esteja em algum lugar entre a fantasia e a realidade, esperando para ser descoberta. A sexta lenda: o homem gancho, o perigo na estrada escura. E aí, quem nunca sentiu aquele arrepio na espinha ao passar por uma estrada escura e deserta? Pois é, essa lenda urbana vai fazer você pensar duas vezes antes de se aventurar por aí à noite. Apresento a vocês o homem gancho. Imaginem só. Você está dirigindo por uma estrada isolada. O silêncio da noite só é quebrado pelo som do motor do carro. De repente, o rádio começa a falhar, emitindo apenas estática e um chiado perturbador. Você tenta trocar de estação, mas o chiado persiste. Então você ouve um sussurro rouco vindo do banco de trás. Ele está aqui. O homem gancho está aqui. O homem gancho é uma lenda urbana que se espalhou como fogo em mato seco, principalmente entre os jovens. Essa figura aterrorizante, um homem deformado com um gancho enferrujado no lugar da mão, se esconde nas sombras, esperando o momento certo para atacar suas vítimas. Seus alvos preferidos? Casais em carros parados em lugares isolados. A lenda geralmente começa com um casal apaixonado, buscando um pouco de privacidade em uma estrada escura. Mas o que era para ser um momento romântico se transforma em um pesadelo
quando eles percebem que estão sendo observados. O homem-gancho representa o medo do desconhecido, a vulnerabilidade que sentimos em lugares escuros e isolados. Ele é a personificação do perigo que espreita nas sombras, nos lembrando de que nem sempre estamos seguros, mesmo quando pensamos que estamos. A lenda do homem-gancho é um alerta para termos cuidado com quem confiamos e com os lugares que frequentamos. Mas será que o homem-gancho é apenas uma história para assustar adolescentes? Ou será que existe algo mais por trás dessa lenda urbana? Afinal, de onde vieram os primeiros relatos? E por que essa figura específica, com um gancho no lugar da mão, se tornou tão popular? Sétima lenda: o Peuple Loup, a maldição da lua cheia. Preparem-se para uma viagem aterrorizante ao coração da França, onde uma maldição ancestral transforma homens em feras sanguinárias. O Peuple Loup, ou lobisomem, como conhecemos aqui no Brasil. Imaginem só: a lua cheia ilumina a noite, banhando a floresta com sua luz prateada. De repente, um uivo arrepiante corta o silêncio, seguido por outro e mais outro, até que uma sinfonia de fúria ecoa entre as árvores. São os Peuple Loup, famintos por sangue e movidos por uma força incontrolável. A lenda do Peuple Loup é antiga e está presente em diversas culturas ao redor do mundo. Na França, a crença em lobisomens era tão forte que, durante a Idade Média, pessoas acusadas de serem licantropos eram caçadas e queimadas vivas. O medo do Peuple Loup se intensifica com a lua cheia, quando a maldição atinge seu ápice, transformando homens comuns em bestas selvagens. A transformação é descrita como dolorosa e assustadora. Ossos se quebrando e se rearranjando, pelos crescendo por todo o corpo, dentes se tornando presas afiadas, e um desejo insaciável por carne crua toma conta da mente. O Peuple Loup é a representação da dualidade da natureza humana, o lado selvagem que tentamos controlar, mas que pode se libertar a qualquer momento. A lenda do Peuple Loup nos lembra que todos temos um lado obscuro dentro de nós, um lado que devemos aprender a controlar. É um alerta para os perigos da fúria descontrolada e da perda da nossa humanidade. E aí, você está preparado para enfrentar a fera que vive dentro de você? Oitava lenda: o Kappa, o terror aquático do Japão. E se a gente mergulhasse agora nas águas escuras do folclore japonês? Preparem seus banhos de sal grosso, porque hoje vamos falar do Kappa, uma criatura aquática que assombra os rios e lagos do Japão há séculos. Imaginem, o sol se põe no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e roxo. Você está caminhando ao lado de um lago sereno, a água refletindo as cores vibrantes do céu. De repente, um movimento na água chama sua atenção. Você se aproxima para ver melhor e... bam! O Kappa é frequentemente descrito como uma criatura pequena, com aparência de macaco e pele esverdeada, mas com características reptilianas, como uma carapaça nas costas e garras afiadas. Mas o que o torna realmente assustador é a depressão em sua cabeça, que precisa estar sempre cheia de água para que ele mantenha sua força sobrenatural. Se a água evaporar, o Kappa fica vulnerável e pode até morrer. A lenda do Kappa é um alerta para termos respeito pela natureza e principalmente pelas águas. Ele é frequentemente retratado como uma criatura travessa e imprevisível,
capaz de atos cruéis, como afogar pessoas e animais, e até mesmo sequestrar crianças. Dizem que o capa tem uma obsessão por pepinos, e oferecer um desses legumes pode ser a única forma de apaziguar a criatura e escapar de suas garras. Mas o capa também possui um lado benevolente. Em algumas histórias, ele é retratado como um guardião das águas e protetor daqueles que o tratam com respeito. Ele pode até mesmo compartilhar conhecimentos ancestrais com aqueles que se mostrarem dignos. O capa é mais um exemplo de como as lendas folclóricas refletem a relação do ser humano com a natureza. Ele nos ensina a respeitar o poder da água, a ter cuidado com o desconhecido e a sempre buscar o equilíbrio entre a nossa própria natureza e o mundo ao nosso redor. A pisadeira, pesadelo na madrugada. E aí, quem nunca acordou no meio da noite com a sensação de que tinha alguém ou algo te sufocando? Pois é, essa próxima lenda vai fazer você dormir com as luzes acesas. Preparem-se para conhecer a pisadeira. Imaginem, você está dormindo profundamente, tendo um sonho bom, quando de repente uma sensação de opressão toma conta do seu peito. Você tenta se mexer, gritar, mas seu corpo não responde. Você abre os olhos com dificuldade e lá está ela. A pisadeira é uma figura presente no folclore brasileiro, uma criatura grotesca que se alimenta do medo e da paralisia do sono. Ela é descrita como uma mulher velha e magra, com unhas longas e sujas, cabelos desgrenhados e olhos vermelhos e brilhantes. Seus dentes são pontudos e amarelados, e sua pele é enrugada e pálida como a morte. A lenda diz que a pisadeira escolhe suas vítimas com base em seus medos e inseguranças. Ela se aproxima sorrateiramente durante a noite, quando a vítima está mais vulnerável, e se senta sobre seu peito, impedindo-a de respirar. A sensação é de puro terror, um peso esmagador que parece sugar a vida da vítima. Muitos acreditam que a pisadeira seja apenas uma explicação folclórica para a paralisia do sono, um distúrbio que causa a sensação de estar consciente durante o sono, mas sem conseguir se mover ou falar. Mas e os relatos de pessoas que afirmam ter visto a criatura com seus próprios olhos? Seria tudo fruto da imaginação? Ou será que a pisadeira é algo mais, uma entidade maligna que se alimenta do nosso medo mais profundo, o medo da impotência diante do desconhecido? Nossa última lenda. O chupacabra, criatura da noite. E para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos falar de uma criatura que aterroriza o imaginário popular há décadas, o chupacabra. Essa lenda, que surgiu em Porto Rico e se espalhou rapidamente pelo mundo, fala de uma criatura bizarra que ataca animais, sugando todo o sangue de seus corpos. Imaginem, é noite, a lua está escondida atrás de nuvens densas e um silêncio perturbador paira no ar. De repente você ouve um grito agudo, seguido por um som de luta. Você se aproxima cautelosamente e o que vê te deixa em choque. Uma criatura grotesca, com olhos vermelhos brilhantes, está debruçada sobre o corpo de um animal, seus dentes afiados cravados em seu pescoço. As descrições sobre a aparência do chupacabra variam, mas a maioria dos relatos o descreve como uma criatura bípede, com pele escamosa ou coberta de pelos, espinhos nas costas e garras afiadas. Alguns dizem que ele tem asas, enquanto outros afirmam que ele se move saltando longas distâncias. Apesar das diversas teorias, ninguém sabe ao certo o que é o chupacabra. Seria ele um experimento genético que deu errado?
uma criatura de outro planeta ou apenas um animal ainda não catalogado pela ciência? O chupa-cabra nos mostra que o desconhecido pode ser aterrador, mas também fascinante. Ele nos lembra que o mundo é um lugar cheio de mistérios e que, às vezes, a realidade pode ser mais assustadora do que a ficção. E aí, pessoal, gostaram da nossa viagem pelos cantos mais obscuros do folclore mundial? Qual dessas lendas fez seu coração bater mais forte? Conta pra mim nos comentários. E aí, o que você acha? Será que tudo isso não passa de histórias para assustar crianças? Ou será que existe algo a mais por trás dessas lendas? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos desvendar esses mistérios juntos. E lembre-se, mantenha as luzes acesas e nunca olhe para trás. A gente se vê no próximo vídeo.